Infelizmente, a riqueza real costuma vir de investimentos chatos, mas consistentes. Imagina o seguinte cenário: empresário faturando alto, carteira de investimentos bem diversificada. No papel, está tudo perfeito, mas acaba de descobrir que não sabia responder uma pergunta muito simples. E se eu faltar amanhã? A minha família consegue manter o mesmo padrão de vida que ela tem hoje? E a resposta dele foi, óbvio, não sei. E olha, essa situação ela não é uma exceção. Eu vejo isso direto. Por isso, hoje eu vou te fazer 6 perguntas. E eu aposto que tu vai errar pelo menos 3. Mas fica tranquilo que no final eu vou te mostrar uma estrutura bem completinha de alfabetização financeira que realmente funciona. E fica até o final, porque o último pilar dessa estrutura é o pilar que a maioria ignora, mas é o que mais importa. E é justamente nesse pilar que entra o meu trabalho. Beleza? Então vamos direto ao ponto. Recentemente, durante os estudos que eu faço no mercado americano, eu me deparei com uma pesquisa que me deixou um tanto chocado. Nessa pesquisa, foi feito um teste básico sobre conhecimentos gerais de aposentadoria, previdência. E o que chocou foi que dessas questões, desse teste, a média de acerto foi de apenas 30%. E olha, não eram perguntas complicadas sobre finanças. Eram coisas do tipo: como funciona o INSS? E quanto que você vai gastar com saúde na tua aposentadoria? E aí que está o problema. Mesmo pessoas que se consideravam boas com dinheiro tiveram muita dificuldade em responder. E isso revelou uma verdade muito incômoda. Conhecer alguns conceitos básicos sobre finanças definitivamente não é suficiente para ter um controle real sobre a tua vida financeira. Por isso eu listei algumas perguntas e vou fazer um teste para você agora, nesse vídeo. E se tu gosta de ler e quer te aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu escrevi um artigo bem completinho e coloquei lá no meu site do Substack. E lá eu detalho cada pilar que eu vou te falar na sequência aqui agora. Deixei o link aqui na descrição. Pode ir lá conferir depois do vídeo. Então, bora pro teste? Bom, eu vou te fazer então 6 perguntas e tu vai responder mentalmente antes que eu dê a resposta aqui no vídeo, ok? Sem colar, tá? Combinado? E aí vai anotando aí quantos que tu acerta e aí no final a gente vai ver como que tu te saiu, certo? Pergunta número 1. Qual afirmação sobre INSS está falsa? O valor que você recebe depende apenas dos seus últimos 2 anos de trabalho. Existe um teto máximo de benefício. O tempo de contribuição influencia no valor. Você pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Qual que está falsa? Respondeu? A resposta falsa é a letra A. Porque o teu benefício do INSS, segundo consta a regra lá, ele vai ser calculado com base na média de todos os teus salários, de todas as tuas contribuições, contadas a partir de julho de 94, que foi o início do Plano Real. Não só os últimos 2 anos, mas todo o período. E aí eu já vi empresário que contribui através do MEI a vida toda, que acha que quando chegar lá na frente ele vai aumentar a contribuição para que o INSS calcule a média dos últimos salários dele. Mas não funciona assim. Olha, um erro de uma vida inteira. Pergunta número 2. Quanto, em média, dos gastos que você vai ter ou pode ter com saúde lá na aposentadoria, lá na terceira idade, eles serão cobertos pelo teu plano de saúde ou pelo SUS? Mais de 90% dos gastos serão cobertos. Cerca de 2/3 dos gastos serão cobertos, 60%. Em média, 50% dos gastos serão cobertos. E a resposta correta é, em média, 2/3 dos teus gastos serão cobertos apenas. E aqui vai um alerta que ninguém te dá. Mesmo com um plano de saúde top, você vai ter coparticipação, remédios de uso contínuo e exames que o plano não cobre, além de outras coisas. Eu fiquei sabendo recentemente de uma pessoa que ela gastou mais de 20 mil reais em menos de 4 meses com um tratamento oncológico, mesmo tendo um plano de saúde muito bom. Aí entram remédios importados, segunda opinião médica,
enfermagem a domicílio algumas vezes, entre muitas outras coisas que talvez tu saiba até mais do que eu. E é justamente por isso que ter uma proteção adicional, como um bom seguro com cobertura para diagnóstico de doenças graves, ele pode ser muito estratégico no teu planejamento financeiro, porque ele vai funcionar como uma reserva de emergência estratégica e específica para a tua saúde. Pergunta número 3. Maria tem R$ 5.000 para proteger a sua família. Aonde que ela vai ter mais proteção imediata? Investir no Tesouro Direto com rentabilidade de 6% ao ano? Contratar um seguro com cobertura de R$ 500.000? A resposta é claro que é um seguro de vida e eu vou te explicar o porquê. A verdade, ela é muito simples de entender, mas poucos realmente entendem, porque proteção não é acumulação. Aqueles R$ 5.000 no Tesouro Direto vão render R$ 300 num ano. Então, se algo acontecer com a Maria no final do ano, ela vai ter R$ 5.300. Só isso e ponto. Só que com o seguro de vida, mesmo que ela pague só o primeiro prêmio do seguro, a família já vai estar coberta lá com R$ 500.000. Só que é R$ 500.000 imediatamente. Então veja, são estratégias complementares e você precisa das duas. Pergunta número 4. O João quer renda garantida na velhice. Qual a melhor opção? Previdência privada com renda vitalícia, seguro de vida, guardar dinheiro na poupança. A resposta certa é previdência com renda vitalícia. Ele é o único produto que realmente garante que tu vai receber um valor pré-determinado até morrer. E aí não importa se tu vive até os 70 ou até os 95 anos. Mas cuidado, eu não estou dizendo que essa é a melhor opção, só estou dizendo que é a opção correta para a pergunta que eu fiz antes. Porque esse produto, existem taxas escondidas que eles destroem essa vantagem. Então, compare muito bem antes de escolher isso, porque pode ser um erro de longo prazo. Pergunta número 5. Qual a chance de uma pessoa de 65 anos de idade precisar de cuidados de longa duração? Cerca de 30% de chance, cerca de 50% de chance, mais de 70% de chance de ela precisar de cuidados de longo prazo. Resposta certa? Infelizmente, a resposta certa é mais de 70% de chance de uma pessoa precisar de cuidados de longo prazo, de acordo com estimativas internacionais. E aqui está alguns custos que ninguém te conta. Um home care qualificado no Brasil, ele custa de 8 a 15 mil reais por mês. E isso faz com que famílias inteiras tenham que vender imóveis, esgotar todas as economias que fizeram ao longo da vida e acabam entrando num colapso financeiro por conta disso. E você, já tem um plano para essa possibilidade? Pergunta número 6. Quanto tempo, em média, um brasileiro que chegar aos 65 anos vai viver mais do que os 65 anos? Vai viver mais de 10 anos, vai viver em média mais 15 anos, vai viver em média mais 20 anos, vai viver em média mais 25 anos. E a resposta certa é de 15 a 20 anos a mais do que os 65 anos de idade. Então a gente está falando aí de 85 anos, em média. Homens é até 82 e mulheres até 85. Tu consegue perceber o erro aqui? As pessoas, elas não têm esse hábito, esse costume de planejar a previdência para 20, 25 anos após a aposentadoria. Elas pensam 10, 15 anos no máximo. E aí muita gente subestima esse tipo de conhecimento e acaba acabando com dinheiro antes de acabar a vida. E aí, anotou? Quantos que tu acertou aí dessas perguntas? Joga aqui nos comentários para eu saber. Olha, se tu acertou 4 ou mais, parabéns. Tu tá muito acima da média. Mas vamos lá. Conhecer resposta de teste é muito fácil. O difícil mesmo é aplicar isso na vida real, durante a vida real, de forma consistente e ao longo de décadas. Mas sabe uma notícia boa? A alfabetização financeira não tem nada a ver com dom. Ela é simplesmente uma habilidade. E sendo uma habilidade, ela pode ser aprendida. E por isso que agora eu vou te mostrar uma estrutura bem completa para te ajudar com essa situação. Bora? Aqui vão os 4 pilares de uma alfabetização financeira aplicada. Pilar número 1, estabilidade financeira diária. Aqui é onde tudo começa. Porque se tu não consegue gerenciar o dia a dia, todo o resto vai desmoronar.
Então vamos para o conceito número 1, fluxo de caixa e orçamento. Um orçamento, ele não é uma punição da tua vida. Ele é o contrário, ele é uma permissão para que tu possa gastar com consciência e com propósito. Então aqui vamos lá, 3 perguntas diretas para ti. Você ganha mais do que gasta? Você sabe para onde que o teu dinheiro vai todo mês? E você acompanha isso em algum lugar? A maioria não sabe. O dinheiro acaba vazando em pequenas coisas. Um streaming que nem usa, taxas que passam desapercebidas no extrato bancário e na fatura do cartão. Ah, aquela comprinha bobinha lá, só que no final soma R$ 800 na fatura do cartão. Olha, tu não precisa ser perfeito, ninguém é, mas a gente precisa sim ser consistente. Conceito número 2, reserva de emergência. A vida é caótica, o carro quebra, o filho adoece, negócios que acabam. Então, ter de 3 a 6 meses de despesas guardadas, elas transformam um caos em algo pelo menos gerenciável. Mas olha, enquanto tu constrói a tua reserva, que ela pode levar um bom tempo até chegar ao ponto ideal, considere ter um seguro de vida, nem que ele seja o básico para ti nesse momento. Porque por uma fração do que tu vai precisar caso alguma coisa aconteça contigo, caso alguma emergência surja na tua vida, tu vai conseguir garantir através do seguro que a tua família não vai ficar desamparada se algo acontecer contigo. Isso é uma proteção imediata enquanto tu ainda está construindo o teu patrimônio ideal. E a pergunta-chave aqui é a seguinte: tu consegue gerenciar o que entra e o que sai e ainda lidar com as surpresas do dia a dia sem se afundar? Pilar número 2, gestão de dívidas e crescimento. A grande maioria das pessoas carrega algum tipo de dívida, mas a verdadeira questão sobre isso é a seguinte: tu tem algum plano sobre as tuas dívidas? Por isso que esse pilar é sobre assumir o controle delas. E o conceito número 3, dentro desse pilar, é justamente a gestão das dívidas. Aqui vai algumas perguntas para ti sobre isso. Tu entende as tuas taxas de juros? Cartão a 14% ao mês versus financiamento a 10% ao ano são mundos completamente diferentes. Outra pergunta, tu consegue dividir uma dívida boa de uma dívida ruim? Outra pergunta, tu tem um plano de pagamento para essas dívidas que tu tem? Então, se tu não tem um plano, eu vou te dar aqui as 2 estratégias mais recomendadas pela maioria dos especialistas em finanças no mundo. A primeira opção é chamada de bola de neve. Tu vai listar as tuas dívidas em ordem crescente e tu vai pegar a menor dívida e tu vai quitar, a segunda e tu vai quitar, porque isso vai te dar um impulso financeiro e uma motivação para continuar o teu objetivo de eliminar as dívidas. E a opção número 2 é chamada de avalanche. Aqui tu vai listar as dívidas que têm a maior taxa de juro e vai atacar essas dívidas aí primeiro. Isso vai fazer com que tu economize dinheiro. Então escolhe uma dessas duas ou mescla as duas, não importa. O importante é ter um plano para atacar elas. E o conceito número 4 é sobre investimento e construção de riqueza. Aqui eu volto a repetir o que eu sempre falo para os meus clientes. Tu não precisa ser um investidor profissional. Tu precisa ser um profissional que investe. Então não precisa ser um expert em ações. Deixa eu te perguntar, tu investe regularmente, mesmo que seja R$ 300 por mês? Tu conhece os conceitos básicos sobre tesouro direto, fundos imobiliários, ações? Olha só, presta atenção. Tempo de mercado é igual a time de mercado. Infelizmente, a riqueza real costuma vir de investimentos chatos, mas consistentes. Mais uma vez, enquanto tu investe para o teu futuro, não esquece de continuar protegendo o teu presente. Mais uma vez, um seguro aqui ele garante que se algo acontecer contigo antes de tu conseguir acumular o teu patrimônio ideal, a tua família não vai perder tudo e tu não vai perder todo o teu esforço, todo o tempo que tu teve para chegar até onde tu chegou. Então, outra pergunta que eu te faço. Então me fala, hoje tu está construindo liberdade financeira ou hoje tu já está enterrado em obrigações financeiras? E o pilar número 3 é sobre planejamento estratégico e otimização. Aqui tu vai sair da sobrevivência e vai começar a entrar
na estratégia. O conceito número 5 dentro desse pilar é sobre impostos e estratégias fiscais. Sabe, a maioria das pessoas, ela nunca aprendeu como que realmente os impostos funcionam, mas isso costuma custar muito caro. Deixa eu te perguntar, tu sabe a diferença entre tributação de salário, dividendos isentos e ganhos de capital? Hoje, tu paga o teu seguro ou tu coloca a tua empresa a pagar o teu seguro de vida? Sabe, pequenas mudanças, elas podem economizar milhares de reais por ano. Conceito número 6, planejamento e aposentadoria. De acordo com esse conceito, a aposentadoria ela não é quando a idade chega, mas a aposentadoria ela é um status financeiro. Tu já sabe quanta renda tu vai precisar? Tu já tem uma estratégia para transformar as tuas economias em renda mensal? E tu já parou para pensar quando que tu vai começar a sacar os teus investimentos para a tua aposentadoria? E aqui, mais uma vez, está um erro muito comum, que eu vejo constantemente. Empresários acumulam patrimônio, mas eles não planejam como proteger esse patrimônio, essa maquininha de fazer dinheiro contra imprevistos. Tu sabia que um diagnóstico de uma doença grave ali pelos 65 anos pode custar uns 300 mil reais só em tratamento? E aí é que entra uma boa cobertura de doenças graves, ela vai servir como um airbag financeiro, um hedge financeiro, que tu torce para nunca usar, nunca precisar. Mas se precisar, não vai comprometer décadas de trabalho e economia que tu teve ao longo da tua vida. Então tu está tornando hoje o teu dinheiro o mais eficiente possível? E o pilar número 4 é sobre proteção e legado. Esse pilar, ele nunca é o mais chamativo, mas ele é o mais essencial. E o conceito número 7 é sobre seguros e gestão de risco. Uma pergunta para ti: se a tua renda ela parasse amanhã de entrar na tua conta, como que as tuas contas seriam pagas desse momento em diante? E a resposta real, infelizmente, é que a maioria das pessoas só para pensar nisso quando já é tarde demais, não tem mais o que fazer. Uma proteção adequada, ela não é uma opção, principalmente quando tu tem dependentes, sócios ou simplesmente responsabilidade. Então aqui a gente não está falando de um segurinho para te proteger de qualquer coisinha. Aqui a gente está falando de um projeto que ele pode te proteger de uma ruína financeira total. Porque um seguro de vida bem estruturado, feito na medida para ti, ele vai cobrir, no caso da tua ausência, a tua família vai receber uma indenização que ela vai conseguir manter o padrão de vida dela. Essa indenização não é para tua família ficar rica. Caso tu tenha uma invalidez por acidente, vai entrar uma indenização na tua conta. E essa indenização é para que tu consiga manter o teu padrão de vida, o padrão de vida que tu tem hoje, caso tu fique incapacitado de trabalhar definitivamente. No caso do diagnóstico de uma doença grave, vai entrar na tua conta uma indenização que ela vai ajudar a tu custear um tratamento de câncer, um AVC, um infarto. Esse é um dinheiro que ele vai te dar tranquilidade para que tu possa cuidar da tua recuperação, da tua saúde, sem precisar dilapidar teu patrimônio, sem precisar ter que trabalhar. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Tu sabia que quanto mais jovem tu fizer uma proteção dessas, fizer um seguro desses, mais barato ele é? O conceito número 8, dentro desse pilar, é o planejamento sucessório. Esse é um planejamento, é um conceito que a maioria dos empresários evita pensar, até porque não sabe o que fazer quando para pensar nisso. Então vamos lá, tu tem um testamento atualizado? Tu já olhou se os beneficiários do teu seguro, eles estão adequados para a realidade atual tua hoje? A tua família sabe onde estão aqueles documentos importantes? Senhas, os teus investimentos, os contatos dos teus consultores e corretores? Porque, olha, sem um planejamento sucessório organizado, minimamente organizado, uma boa parte daquilo que tu construiu vai acabar indo para advogados e impostos que talvez não existissem. E aqui está um detalhe do meu queridinho seguro de vida. Tu sabia que o seguro de vida ele não entra no inventário? A indenização ela vai ir direto para os beneficiários sem que eles precisem pagar imposto e o melhor, de forma imediata. Não vai depender de abertura de inventário, abertura de testamento. É muito rápido.
Essa é uma das formas mais eficientes de transferir patrimônio. Isso é só olhar nos países mais desenvolvidos do mundo hoje que tu vai ver. Então pensa, tudo pelo que tu trabalhou e economizou, está protegido hoje? Então beleza, agora que tu conhece os 4 pilares, só que conhecimento sem ação não vale nada, eu vou dizer o que tu pode fazer. Primeiro, tu pode fazer um diagnóstico honesto da tua situação. Qual dos 4 pilares que tu está mais fraco? Estabilidade, dívidas, investimentos ou proteção? Foca em uma área nos próximos 90 dias. Não tenta resolver tudo de uma única vez. Escolhe o pilar mais urgente e resolve. Encaminha a solução dele. Mas protege enquanto tu está construindo isso. Enquanto tu vai acumulando o teu patrimônio, que pode levar anos, já protege a tua família imediatamente. Isso vai ser a diferença entre, abre aspas, um dia eu terei R$500 mil investidos, fecha aspas, e, abre aspas, a minha família já está protegida com R$500 mil a partir de hoje, fecha aspas. E outra coisa, faça revisões anuais, porque a tua vida muda, os filhos crescem, o patrimônio aumenta e as tuas necessidades também vão mudar. Então tu entendeu que alfabetização financeira não é um início, ela é toda a jornada da tua vida? Algumas pessoas acham que conhecimento financeiro é sobre investimentos e orçamentos, mas a verdade é que alfabetização financeira, conhecimento financeiro, é sobre ter um controle total sobre a tua vida. Então, se tu não gabaritou essas perguntas todas que eu fiz, fica tranquilo, porque tu ainda pode construir uma vida aonde que tu não entra em pânico com emergências, não vai ficar preso em dívidas, não vai depender só do INSS na aposentadoria, não vai deixar a tua família desamparada e não vai ver décadas de trabalho e economia simplesmente desaparecerem. Lembra que tu não precisa ser perfeito, até porque ninguém é perfeito. Mas eu gostaria muito que depois desse vídeo tu estivesse pelo menos um passo à frente do que você estava antes. Olha, se tu chegou até esse ponto do vídeo, tu já está na frente da grande maioria das pessoas. E se tu quiser uma análise personalizada de como estruturar uma proteção financeira adequada para ti, de forma inteligente, me chama no direct ou deixa um comentário aqui embaixo. Eu sou especialista em planejamento de proteção financeira e eu ajudo empresários, profissionais liberais a construir uma rede de proteção sólida enquanto eles vão construindo o seu patrimônio. Porque proteger e construir não são coisas opostas, elas são complementares. Agora me conta, qual desses pilares tu vai priorizar primeiro? E se tu gosta de dinheiro, já sabe, te vejo no próximo vídeo.